nós vamos passar para a unidade 4. A unidade 4 é quando a gente começa com o conteúdo propriamente, né, do segundo bimestre. Então, eu vou voltar aqui uma página para a gente dar uma analisada nesse gênero. Então, o gênero que nós vamos estudar é a primeira página, né? Vocês fizeram as atividades semana passada e agora nós vamos corrigir. Então, é a primeira página, que seria a primeira página de jornal, de uma revista ou de um site. Então, nós vamos fazer, vocês fizeram algumas atividades analisando, certo? Analisando essas imagens, porque lá na frente vocês vão ter que identificar, né? Uma primeira página aí para nós. Aí eu vou parar aqui na questão 4, né? Então, na questão 4, pede o quê? Pede pra gente observar o cabeçalho e responder as questões. Então, que informações constam no cabeçalho? Então, todo cabeçalho de revista ou de jornal, ele precisa trazer esses dados para nós, seja ele impresso ou seja ele online. Porque se ele for online, por exemplo, a Folha de São Paulo, que é um jornal muito famoso, que o país inteiro recebe ele também possui seu site e todos os dados que aparecem tem lá no site dele, dessa forma como nós estamos percebendo aqui. Então, o que tem? Então, no cabeçalho tem o quê? O título do jornal, a sua data de publicação, aqui é 15 de novembro de 2013, o slogan, né? Um jornal a serviço do Brasil, o endereço eletrônico do periódico, então aqui tem certinho, o nome do diretor da redação, o ano de início do jornal, tudo isso mostrando certinho, o número e a hora de fechamento da edição, além do preço do exemplar. Então, todos esses dados ele tem que mostrar, ok? E aqui eu quis parar também nessa questão 4, porque ela traz aqui do lado, ó, como se escreve afim, afins ou afim de. Então, afim e afins apresenta semelhanças e ligações. Então, quando eu quero ligar uma oração a outra, um termo, às vezes dependendo um termo ao outro. As matérias do caderno sobre meio ambiente são afins, quer dizer, são parecidas, né? A fim de ter desejo ou vontade de fazer alguma coisa, estou a fim de ir ao cinema. Então, existem essas duas diferenças, ok? Essa é a primeira atividade que nós vamos corrigir a respeito desse gênero. Agora nós vamos para a próxima página no livro de vocês, que agora a página é diferente do meu. A questão 6. Então, na questão 6, eu tenho assim: note que ao redor da foto, que ocupa o maior espaço da página, há vários outros textos curtos, cujos títulos estão com fonte que os destaca. Isso é muito comum nas páginas, na primeira página de jornais, são as chamadas. Veja como exemplo as duas chamadas reproduzidas ao lado, que são essas duas aqui. Então, vamos voltar lá e ver isso na íntegra, né? Então, chamadas são essa parte que está aqui, ó. Isso aqui é uma chamada, quer dizer que vai ser um assunto que vai ser tratado, isso aqui outra, isso aqui outra, isso aqui outra. E aqui o livro de vocês trouxe essas duas. Aí vem, né? Qual que é a função desse texto? Isso aqui a gente só vai revisar, porque tudo isso aqui vocês viram o ano passado, quando a gente tratou de notícia, também falava dessas chamadas. A função desses textos é resumir algumas entre as principais notícias do periódico, apresentando o título e uma síntese do assunto. Então, ali tem o título e uma síntese do assunto que vai ser tratado lá em determinadas páginas do jornal, ok? E nós vamos agora para a questão 10, na página 8 no livro de vocês. Então, vamos para a questão 10. Na questão 10, pede assim: releia a manchete da primeira página. Com 309 quilômetros de fila, São Paulo tem maior trânsito da história, analisando seus elementos constituintes para responder as questões. Aí vem, né? Manchete é a principal notícia do periódico e recebe destaque na primeira página.
Então, sempre para que a gente olha uma revista ou um jornal, o que nós vamos ver? A manchete, seja ela impressa, seja online. Depois a gente tem embaixo aí o lead, né? Falando a definição do lead. Por que ele não está tão destacado, professora? Porque isso é conteúdo que vocês viram ano passado. Porque quando a gente estuda o gênero notícia, a gente vê isso tudo aí. Então, um dos elementos constitutivos da maioria das notícias é o lead, uma introdução que normalmente vem logo no primeiro parágrafo do texto. Sua função é apresentar as principais informações sobre o fato em cerca de 5 linhas no máximo. No lead, geralmente são respondidas questões como quem, o que, quando e onde. Outras questões como porquê e como normalmente são respondidas no corpo da matéria. Isso acontece com o lead ao lado em que as outras informações são apresentadas no corpo da matéria. Então, vem, qual é a função do texto que aparece logo abaixo da manchete? Então, qual que é o texto? A função desse texto é complementar a informação dada pela manchete, acrescentando outros dados específicos. Agora, presta atenção na pergunta. Qual que é a função do texto que aparece logo abaixo da manchete? Então, o texto é esse aqui, primeira coisa. Isso aqui é uma linha fina. Agora, nós vamos falar no que tem embaixo. Aí vem a questão 11. Circule o lead dessa notícia. Então, vocês viram lá, o primeiro parágrafo já está até circulado. Leia-o e complete o quadro com as informações pedidas. Então, aí vem. No lead tem assim, na véspera do feriado da proclamação da República, a cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Então, de quem está falando lá no lead? São Paulo. Sobre o que está falando? O maior congestionamento da história. Quando que aconteceu isso? Na véspera do feriado da proclamação da República. Essas são as atividades que nós vamos corrigir. Ok?